Muito boa tarde a todos. Queria agradecer aos resistentes em sala por aguentarem estas sessões e certamente aguardam com expectativa esta mesa de encerramento do primeiro Congresso Internacional do Projeto Rural UR. E queria agradecer a todos os participantes e de forma particular aos membros e oradores que foram convidados e que compõem esta mesa e que quer eu, quer o Chico Novaneira, vamos passar a apresentar. Eu começo a apresentar Teresa Albuquerque, que é responsável pelas atividades culturais da Fundação de Casa de Mateus desde 2015 e presidente da direção de Blá Blá Lab desde a sua formação, igualmente em 2015. Entre 1999 e 2015 foi sócia-gerente do Plano 9, Unipessoal, empresa dedicada à criação artística, tendo também desenhado e realizado diversos projetos de bases de dados digitais, nomeadamente batalhas, arquivo digital das fontes históricas relativas à sala de batalhas do Palácio de Fronteira, de 1999 a 2001, e ainda projetos de tratamento e digitalização de arquivos e bibliotecas e de restauro das coleções museológicas e beneficiação dos espaços expositivos da Fundação de Casa de Mateus entre 1999 e 2006. Integrou na qualidade de adjunta para a cultura os gabinetes de ministros, desde 1996 a 99, e do secretário de Estado da Cultura, de 2012 a 2015. Foi perito independente para a avaliação de projetos candidatos ao Programa Cultural da Comissão Europeia entre 2008 e 2012 e é formado em Comunicação Social pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e pós-graduado em Gestão de Empresas Culturais pela Escola de Gestão de Dijon. Depois passo a apresentar Alberto Menguel, que é escritor, tradutor, editor e crítico, publicou vários romances e crónicas e ensaios, recebeu inúmeros prémios internacionais, entre os quais o Prémio Guggenheim em 2004, o título de Oficial da Ordem das Artes e das Letras de França em 2014, o Prémio Formentor das Letras e o Prémio Alfonso Reis em 2017, o Prémio Gutenberg em 2018 e o título de Oficial da Ordem do Canadá no mesmo ano. É doutor honoris causa das Universidades de Ottawa e York, no Canadá, Liège, na Bélgica, e Anglo Ruskin, em Cambridge, no Reino Unido. Ocupou até agosto de 2018 o cargo de diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e atualmente o diretor do Centro de Estudos da História da Leitura em Lisboa. Olá, boa tarde. Eu vou apresentar, en primeiro lugar, a amiga, digo amiga porque todos os que cuidamos de patrimonio literario somos amigos, ainda alén dunha fronteira somente natural como é o miño, que é Clara Riso. Clara Riso é directora da Casa Fernando Pessoa dende o ano 2014, está formada en linguas e literaturas modernas, en estudos portugueses pela Facultade de Letras da Universidade de Lisboa e ten un mestrado en literatura comparada, que é unha cousa moi bonita, pela mesma facultade tamén. Ten tamén un mestrado en portugués, lingua estranxeira pela Facultade de Letras da Universidade de Porto e posgraduada en cultura portuguesa contemporánea pelo Instituto Camões. Entre 2004 e 2014 foi leitora do Instituto Camões en Budapeste, en Hungría, e en Belgrado, en Serbia, na Centro Europa e nos Balcáis, contexto en que foi tamén corresponsável pela acción cultural externa xunto das embaixadas. E paso sempre da amizade á emoción. Antón Patiño é artista visual e escritor, é un cancerbeiro, un membro do padroado da Fundación Novoneira, vendo unha grande xenealoxía que seguirá aínda depois del, pois é fillo de Antón Patiño Regueira, grande amigo dos escritores portugueses, e de Raimundo Patiño, que para os galegos é un pintor e un teórico non só plástico, senón político, é moito importante, pois é o grande renovador do pensamento depois da Guerra Civil. Fundou a Unión do Pobo Galego e foi exemplo para todos os pintores e pintoras contemporáneos. O Xío dixo del, como epitafio, ficou con aquil seu, fero, as mandíbulas como trabando historia.
Antón participou con Xorxe Agra, Carlos Berride e Menchu Lamas, que tamén nos acompaña e que saudamos dende aquí no colectivo da imaxe. Colabora no deseño dos libros do Grupo Poético Rompente, que na Galiza está de plena actualidade coa súa reedición. Participa na revista Loia xunto con xornalistas e escritores como Manolo Rivas, Xosé Manuel e o noso grande poeta ultramoderno Lois Pereiro, membro fundador da Xeración Atlántica, que é a que renova outra vez a plástica galega depois de Raimundo Patiño. Ten exposicións individuais ao longo do tempo de pintura en París, en New York, en Zúrich, en Ámsterdam, en Hamburgo, en Estocolmo. Como vedes, é un pintor fondamente atlántico. Autor do cómic experimental esquizoide do libro Xeometría Líquida. Dedicou libros a Urbano Lugrís, o noso gran pintor tamén atlántico, ao propio Raimundo Patiño, ao universo do Xío Noboneira e a Lois Pereiro. Con Xavier Seoane publicou o manifesto Hai suficiente infinito. Ten publicado ensaios sobre teoría de imaxe, Todas las pantallas encendidas, Manifiesto de la mirada, De dónde vienen las imágenes, e aínda títulos como Océano e silencio, A teoría do riso, O mapa ingrávido e O libro dos lugares, do que falarei depois. A mostra Caosmos, a última mostra de Antón no Centro Galego de Arte Contemporánea da nosa capital, Santiago de Compostela, acompañounos na saída desta pandemia e recolleu unha ampla panorámica da súa pintura. Escribiu o libro dos lugares, que como a primeira topobiografía para entendernos en 2 volumes, é unha trave de Galicia, é unha topobiografía que tamén é unha cronobibliografía. Uxío dicía que na Galicia se daban os vixías de cada xeración e con elas de todas, non só a vivir e crear, senón a facer conciencia de que do canto de permanencia, de que residimos tanto na lingua como na terra, que un patrimonio común que nos herdamos, mas que só nos pertencen o usufruto, tendo o sagro deber de transmitilo aos que veñan para darlles espírito de seu e casa propia, se así o deciden. Así lle escoitei un día falar eu a Antón do noso patriarca, o xeonarrador Otero Pedrallo, e de que ise vixía se transmutara no poético Uxío na xeración seguinte. Quizás non sabía que animándoos, o narrador vixía transformábase en poeta vixía e transmutaba no pintor vixía, que aquí temos outra vez, como trabando historia. Bom, terminada a parte das apresentações, vamos começar com as questões, que servem apenas de modo de abertura às conversas. E, contrariando a ordem das apresentações, a primeira questão é lançada a Alberto Manguel, diretor do Centro de Estudos da História da Leitura, que tem por base a sua própria biblioteca, com mais de 4.000 volumes. 4.000 volumes, agora foi uma ideia. 40.000, exatamente. Faltava-me um zero na leitura. Mais de 40.000 volumes. E dentro desta questão das rotas, e entre as questões que lhe gostava de fazer, que ultrapassariam o tempo que temos, perguntava como é que imagina uma rota literária dentro da sua própria biblioteca, depois de instalada no palacete dos Marqueses de Pombal. Muito obrigado. Não vou falar em português porque falo português muito mal, vou falar em um dialecto de português que se chama espanhol. Gracias a la generosidad del Portugal pude instalar mi biblioteca en Lisboa. Fue un milagro porque después de quitar Francia, embalar mi biblioteca, guardar mis libros en Canadá, pensé que nunca iban a resucitar. Y gracias a la generosidad del alcalde de Lisboa, Fernando Medina, pudo renacer esta biblioteca. La cuestión de recorridos dentro de una biblioteca es fundamental para cualquier lector. Yo escuché la profesora que habló antes de este panel sobre Mario de Andrade y su idea de deseografía. Toda lectura es deseografía, porque la geografía, tal como la entendemos, es un género imaginario. No hay geografía. Hay lecturas que crean los lugares que luego vamos a recorrer. De manera que
En una biblioteca podemos hacer recorridos literarios que van a crear el paisaje que tal vez vamos a ver. Yo, antes de conocer España, conocí el Quijote. Yo, antes de conocer Lisboa, conocí la obra de Saramago o de Tabucchi. Antes de conocer Londres, la obra de Dickens. De manera que estas lecturas forman la realidad que después vamos a ver. No podemos ver algo que no conocemos por anterioridad. La lectura, sobre todo la lectura de ficción y poesía, nos enseña esa realidad en la cual vamos a vivir luego. Y yo espero que nuestro centro sirva de alimento para viajeros futuros en esta época en la que verdaderamente no podemos viajar si no es con máscaras y muchas precauciones, pero no importa, porque en la biblioteca podemos ir a cualquier lugar em qualquer momento. Eu acrescentava uma questão àquilo que estava a dizer de uma das entrevistas que li sua, em que falava da experiência que fez de leitor de Jorge Luís Borges quando ele ficou cego. E que diz que mesmo depois de cego ele continua com vontade e o desejo de viajar para constatar, para confirmar a sensação que é tocar a areia do deserto do Saara através do livro das Mil e Uma Noites. Eu pergunto se a viagem, enquanto constatação da literatura, é uma confirmação, é uma decepção, é um reforçar da ilusão que a literatura nos causa. Es todas esas cosas, porque depende cómo reaccionemos ante la realidad después de haber leído sobre esa realidad. Varía, depende del lector y varía, depende del escritor. Porque, vamos a ver, en el caso de la Lisboa que conozco ahora, yo no la conocí tanto por Pessoa que por, como decía Saramago, pero vivo ahora en un barrio, el barrio de Misericordia, y hay por lo menos, Clara va a corregirme, por lo menos 3 o 4 o 5 direcciones de casas en las que vivió Pessoa en ese barrio. Entonces, yo cuando recorro mi barrio, no recorro mi barrio ahora, sino que lo recorro con la visión de Pessoa viviendo en ese barrio. Y me pregunto si tomó un café aquí o compró un pan allá. Usted mencionó Borges. Borges es un ejemplo perfecto del escritor que inventa un lugar. Borges inventó Buenos Aires, porque el Buenos Aires que pensamos que existe con sus arrabales, con sus compadritos, con ese río inmóvil, es una invención de Borges. Sí, está ahí, pero podemos ver otras cosas. Pero Borges inventa ese Buenos Aires y en un poema temprano dice que a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. Yo la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Recollendo testigo do que dicides, quería preguntarlle a Antón Patiño, cando escribiche o libro dos lugares, que estamos falando de territorios e de territorios literarios que son imaginados moitas veces despois cando visitamos estes territorios literarios, imaginarios que se trocan en simbólicos son diferentes. Pero cando Antón escribiu o libro dos lugares, o que nos encontramos é un multiterritorio atravesado por unha cronobibliografía e unha cronobiografía. Entonces, cal foi o desencadenante para aglutinar todos estes territorios, Antón? Pois foi unha sensación moi semellante a que acaba de manifestar Alberto Manguel, ¿no? No sentido de que esa cartografía do desexo, esas lecturas acumuladas, van definindo paisaxes interiores, claro. É claro que está o exterior e os lugares tangibles, ¿no?
pero estes días que se falou moito aquí de patrimonio inmaterial, dos factores antropolóxicos, da memoria que queda no pouso das cousas, entón, o reto dese libro que está en marcha, digamos, que é un libro como unha especie de dietario, non? Pero que non é tanto reflexións de tipo persoal como cousas que provocaron en mí unha pegada, non? Que deixaron unha huella, non? Unha pegada, non? Entón, hai lugares xeográficos, lugares de autores, non? Está, por exemplo, Pessoa, entre outros, claro, porque é un lugar que podemos habitar, non? Entón, esa noción de hábitat hai que darlle unha dimensión non só física, senón metafísica, non? Por decirlo así claramente, de xeito un pouco abrupto, non? Entón, son aventuras espirituais, non? Que hai, que acontecen, que se sobrepoñen ao propio territorio. O de Borges é evidente, Ulises Joyce con Dublín, non? Hai cidades que xa o Lugo de Luís Pimentel, por dicir un nome dun autor, un poeta importantísimo de Galicia, pero pouco coñecido fora, non? Como acontece ás veces ca produción cultural en Galicia. Álvaro Cunqueiro, por exemplo, non? Que xa que falamos de Borges ou podemos falar de Calvino, pois Cunqueiro é un gran autor universal. O que sucede é que en gran parte do mundo aínda non o saben, non? Pero Álvaro Cunqueiro é un autor absolutamente universal, non? Outro tanto acontece se falamos de María Zambrano, que tamén está presente no Libro dos Lugares, pois é unha gran pensadora europea e universal, que xa é recoñecida se cadra en Italia, pero aínda ten que facer un percorrido por Francia, por Alemania, ata chegar a ese recoñecemento a un territorio de pensamento poético, porque aí sí que hai un urdido, unha encrucillada entre pensamento e poesía, que a min tamén me interesa moito, non? Entón, este libro ten moitos socalcos, non? Eu procedo dunha zona que en Galicia chaman Ribeira Sacra, que tamén é unha paisaxe tamén do viño en socalcos, en bancais, non? E este libro tamén ten moitos socalcos, ten moitas achegas. E hai tamén unha encrucillada que un pouco onde eu me movo, que entre o oído visual e o oído literario, entre a palabra e a imaxe, porque eu son en orixe pintor, pero tamén estou moi interesado pola palabra, non? Son como dous campos distintos, pero é certo que non sei se por ser fillo libreiro, porque por coleccionar moitos libros e por esa afición, pois o que busquei é un punto de conexión aí que, por outro lado, que me sitúa tamén en relación a Uxío Novoneira, porque cando falamos do pai de Uxío Novoneira, o gran poeta de Galicia, acontece o mesmo con relación a unha comarca xeográfica que é a montaña, que ven sendo un pouco esta paisaxe. Non temos aquí imaxes do Courel, pero temos esta paisaxe que de algún xeito pode definir un territorio tan marcado pola soedade ontolóxica, pola señardade, e penso tamén que define esa liña atlántica da beira-mar onde eses factores de melancolía están moi presentes, non? Entón, Uxío Novoneira fixo algo increíble, que se seguimos a Jean-François Lyotard de Discurso e Figura, partindo da experiencia poética entendida como unha especie de dimensión corporal, aquí a palabra de sesio tamén aparece, esa desexografía que antes ese neologismo tan fermoso aparece aí con claridade, esa dimensión quasi telúrica onde o poeta doente, como moitas veces, con mala saúde, prácticamente metido na cama durante moitos anos, vendo esa dimensión cósmica da inmensidade, non? Porque antes falábase da eternidade, con relación ao Courel, para sentir a experiencia do Courel, precisase a dimensión do sublime, non? O sea, pero por levarlo un pouco ao que representa este congreso, que era de turismo literario, turismo cultural, efectivamente, non é unha invención, digamos, da xente do mundo da cultura, senón que realmente é un activo, un potencial enorme do punto de vista pragmático, xa, de posta en marcha de determinados proxectos, non? Que teñen unha dimensión popular, non? No caso do Uxío, poderíamos estar falando de Uxío Novoneira, poderíamos falar moitísimo tempo, pero hai nunha primeira etapa dunha vinculación telúrica coa paisaxe,
nese momento enfermo cando fai os eidos, daquela contra os anos 50 é o gran reconstructor, digamos, de Galicia esmagada tamén polo fascismo, despois da desfeita que representou o 36, que foi terrible, non? Entón aparece unha voz dun poeta que realmente máis que un poeta é como se a montaña falara, non? Porque aí está o existencialismo, a soidade do existencialismo, que tamén está a fenomenoloxía, que é moi importante, non? Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe e que síntese ben o pouco que un home. Aí temos xa unha dimensión, poderíamos poñer esas verbas a carón dun cado de Friedrich. E aí podemos entenderse a esa dimensión cósmica, non? Por iso que unha experiencia de turismo cultural, de turismo literario no espazo do Courel sería como reconstruir as sensacións que tivo o poeta coa axuda dos versos, porque é imprescindible o manual de instruccións que representa a literatura, non? Que realmente non existe, digamos, unha cultura ao marxe da civilización e da cultura e da literatura, non? Entón, aí, cando vemos a montaña, estamos escoitando as texturas sonoras da paisaxe, do territorio, pero construídas a través da visión de Novoneira. Pero nós podemos, digamos, asistir ao nacemento, a xénese dese poema ali, non? Entón, nese sentido, o traballo que están facendo na Fundación co Festival Os Eidos é unha iniciativa que ten unha importancia, penso, que decisiva. Porque que acontece en Galicia? Está o milagre de Compostela, non? Está ese percorrido que vemos que ten moitas ponlas, moitas ramificacións. Hai moitos sendeiros que levan efectivamente a Compostela, dende o camiño portugués, no meu pobo que Monforte de Lemos hai o camiño de inverno, está o camiño, digamos, francés, pero que acontece con outros territorios que sería o territorio das campanas de Bastavales, por exemplo, de Rosalía de Castro, non? Aí temos xa outro feito universal, a mellor aportación dende España, dende Galicia, ao romanticismo, e esa sensibilidade que tamén acontece como si a paisaxe, se a natureza falara, porque a paisaxe é unha construcción cultural. Unha construcción cultural en base a factores antropolóxicos. En Galicia é unha paisaxe fondamente humanizada, homo humus, como ten falado Otero Pedrallo, e Otero Pedrallo é que, xunto con outros, é que construye, digamos, o entramado teórico, non? E aí aparece a voz lírica, moi novo, sendo moi novo o señor Novoneira, e hai resposta a esa dimensión de interpretación da paisaxe, non? Pero logo ven a etapa social, nas tertulias en Madrid, con Antonio Gades, o baile, a interacción ca pintura, cos pintores, non? O que pasa que, como se pode decir, Novoneira é un territorio tan amplio como porque o Courel, o sea, poderíamos estar falando moitísimo tempo desa autenticidade, non? É unha aventura espiritual semellante ao que podemos, a eses nomes, non? E que a mesma dimensión universal e tamén está por facer aínda, tal vez, ese esforzo para, a través do Festival dos Eidos, a través das publicacións, das traduccións. Sempre é difícil, é complexo traducir a poesía, non? Sempre se perde moito nese trasvasamento, non? Pero compre facelo, e desde logo non só con Cunqueiro, con Pimentel e con Novoneira, pero bueno, eu tampouco quería aquí alongarme excesivamente, pero sí que quedan moitísimos matices de gran intensidade, porque é un traballo, como se pode decir, é o corpo dun poeta, pero que é o desexo, a cartografía do desexo do corpo, dos pensamentos, e toda a complexidade política, sociopolítica, e que conseguiu facelo, conseguiu sacar adiante esa proposta, non? Eu gostava de fazer uma questão, aproveitando que trabalha a palavra e a imagem, e a palavra, pelo menos a mim, deixa-me um espaço mais aberto à imaginação. E eu perguntava que a imagem visual é mais estável e que fecha mais a imaginação. Eu perguntava se, e que ainda por cima a imagem permite cruzar várias referências do lugar na mesma superfície. Eu perguntava-me se estas imagens de lugares imaginados ou inexistentes, que muitas vezes ocupam o espaço da pintura ou das artes plásticas, nos é possível também fazer cartografias do lugar a partir delas.
Ou seja, se nós a partir de uma pintura ou de uma fotografia que cruze várias referências do lugar, mais os lugares imaginados, se nós conseguimos criar rotas para os visitantes, não, mas para os públicos, a partir das obras visuais. E se essas rotas podem ser desafiantes e que não sejam exclusivamente geográficas, ou que não sejam também de pensamento, que nos permitam continuar a relacionar a pintura com a literatura e com outros universos da criação. Claro que aí pode-se facer ese traballo de correspondencias simbólicas, de analoxías. Se pensamos nun pintor como Tapies, pues estamos falando dunhas paisaxes emocionais, non? Da alma, non? Eses muros son os muros da posguerra, son mancados, non? Son paredes doentes que están a falar con moita expresividade, non? Twombly, pois sería xa o Sisto que nace, non? O garabato do neno, ese inconsciente que por certo, moi próximo tamén ao mundo dos caligramas de Uxía, non? Entón, claro que igual que o artista visual, o pintor neste caso, se nutre deses referentes da realidade, que a cada unha dimensión simbólica, o auténtico creador, digamos, o que construye un espazo aí único é o que transforma esa realidade. É un proceso de alquimia, non? De transmutación, non? Pero tamén é certo que se nos achegamos a Borges, ou, bueno, un ensayo de Alberto Mangel, que eu tamén teño moitos libros del, está xogando as palabras de todos os días, non? O sea, o idioma non está inventando un idioma. Bueno, eu en lugares sí que ás veces teño esa vontade, digamos, de intempestiva, como creador visual, de decir, bueno, vou inventar algún palabra, alguna palabra, que sempre que parece sinxelo e logo non é tan sinxelo. O editor é certo que na contraportada, no libro dos lugares 2, houve un erro, unha gralla, non sei como decir, un erro, e puso libro dos lugaires. Entón, claro, dixen, que tremendo, unha tapadura, unha edición perfecta. Entón, vime obligado, que logo vos lo enseño, a meter unha postal inventando un lugar imaginario que se chama Lugaires, que é un lugar onde, bueno, hai Lugaires, sí, que sería o lugar do aire, non? O sea, que hai que ter tamén a capacidade do xogo de respostar a un drama, porque aquilo era unha tragedia, a ver aquilo, pero como posible isto, non? Ninguén reparou nesto, non? Non acreditábamos, digamos, nesa... Era no lomo, nun libro que superou centos de revisións, non? É un libro amplio, efectivamente, pero estamos falando do lomo. Entón, era unha tragedia, pero digamos que a iniciativa e que a imaginación arte é saúde tamén nese sentido, non? Que evitas un descalabro na editorial económico mesmo, resolves ti asumindo ti o erro ese, pero ese pasa a ser un equívoco creativo, un erro creativo. Pero as conexións entre eido visual e, por exemplo, non podemos pensar en Friedrich, que falamos antes de Friedrich un pouco de pasada, sen pensar que ese programa estético é previo, pertence ao idealismo da filosofía da natureza alemana. E é un sentimento, digamos, de panteísta de entender que as claves da divinidade do sagrado están na propia natureza, non? Nos agora, por exemplo, aínda que estamos un pouco nesa fase de recuperación, por iso é tan importante este tipo de encontros, non? Porque, en realidade, xiran, cando pasa a palabra rural, alrededor do territorio, non? De un territorio que está humanizado, pero non ten por que estar estragado, non? Entón, cando se di sostível, non? Entón, son moitos os elementos. Eu penso que había que traballar nesta liña porque a liña ecolóxica é esa liña de evitar ese gran burato negro que son as metrópole excesivamente grandes, non? O sea, que hai moito territorio no mundo como para estar concentrados dun sitio tan promiscuo nesas metrópoles que van provocar unha tragedia, que eu entendo esa enerxía das cidades creativas, non? Pero tamén o que se está mostrando aquí ao longo destas xornadas que eu puiden ver é que hai moita enerxía creativa nas vilas. Bueno, aquí mesmo en Vila do Conde vese ben, non? Eso. Eu transferi aqui uma pergunta para Alberto Manguel também, tentando depois conduzirmos a conversa dos criadores para os coordenadores de equipamentos culturais, mas não resisto a esta pergunta. Lembrando-me quando falava desse erro ortográfico, que um artista nunca deve desperdiçar um bom acaso. E transferi a questão para Alberto Manguel no sentido de se já sentiu necessidade de inventar palavras ou as que nos oferecem servem para o processo criativo.
Claro que inventamos palabras porque el vocabulario que tenemos en cualquier idioma no basta para nombrar todo. Me gusta encontrar palabras inventadas que se han arraigado en la geografía de nuestra imaginación. Por ejemplo, me encantó esta historia, cómo el Canadá obtuvo su nombre. Yo soy canadiense. Parece que los primeros exploradores españoles que llegaron a la costa oeste del Canadá desembarcaron y no vieron ninguna persona. Y entonces dijeron, acá nada. Y así el país obtuvo su nombre. Unha das cousas tamén que quería preguntar, e aproveito así para cuestionarlo a Clara Riso, porque eu xusto comecei a visitar a Casa Pessoa cando xusto comezou a xestión de Clara, e despois a visitei reiteradamente ali no Campo de Ubrique, en Lisboa, moito tempo. Falábamos durante este congreso de que efectivamente, como dice Antón, a gran potencialidade creativa que hai nos territorios que foron moi esquecidos, quizás a partir dos anos 80, coa transformación, coa pérdida desa economía agrícola de supervivencia, coa transformación do sector primario, que necesitaba de territorio, no sector terciario, que son necesitaba de concentración e de capitalización. Pero moitas veces, agora, xustamente con esta terrible pandemia do COVID que erosionou a parte máis alta da nosa pirámide poboacional en todos os países desenvolvidos, especialmente nos máis embellecidos, como somos o último occidente europeo, que sempre temos que saber que somos nós, a Península Ibérica, os íberos, como moitas veces perdimos todo este patrimonio inmaterial e toda esta sabiduría para habitar estes territorios aos que se orienta este congreso, aos que nos queremos orientar todos, nesa especie de proceso de descompresión das grandes cidades creativas e non a veces, pero moitas veces tamén temos que aproveitar o potencial e todo o que aprendimos neste período dos anos 80, e moitas veces nos íbamos á Casa Pessoa a ver como podíamos replicar e potenciar un patrimonio literario dun poeta cidade, non? Como era Fernando Pessoa, que ademais era un poeta que estaba totalmente incardinado na lingua, non? Eu sempre digo que a mí meu pai me decía que a nosa lingua era unha lingua patria, e iso viña de Pessoa, de a miña patria e a lingua portuguesa. Entonces íbamos ali a identificar como era facer as cousas. Tamén é que Clara ten un poeta como Pessoa, é unha cidade da luz como Lisboa, que quizás a capital máis bonita das grandes capitais europeas. Entonces, quería preguntarte como ti, dende a cidade, dende o Campo de Urique, ves a nosa recuperación do patrimonio cultural en base á literatura e á poesía, que é unha cousa distinta. Muito boa tarde. E muito obrigada pelo convite para estar aqui, e gostava de cumprimentar os companheiros de mesa, cumprimentar as pessoas que estão no público e também agradecer ter sido convidada para estar nesta conversa de fim de tarde como fecho dos trabalhos, para contar um pouco das histórias que também contamos na Casa Fernando Pessoa, de forma a ir ao encontro dos interesses de quem aqui está, pensando nas rotas, no território, nos caminhos que a literatura pode abrir e pode construir. E para tentar responder à pergunta, eu posso também dizer que a Casa Fernando Pessoa, que fica em Lisboa, neste bairro, que se chama Bairro de Campo de Ourique, é um lugar que é, sobretudo, uma morada, não é? É um lugar onde a pessoa viveu nos últimos 15 anos de vida. É verdade que teve muitas outras moradas anteriores, aquelas outras por onde o Alberto passa. Quando estamos a passear em Lisboa, somos surpreendidos, por vezes, com placas que assinalam que ali viveu Pessoa. A Pessoa teve mais de 16 moradas em Lisboa. Foi vivendo em muitos sítios, muitas vezes de forma precária, em quartos alugados e em casa de familiares,
Passou uma temporada na infância em Durban, África do Sul, mas depois de regressar dessa viagem, em 1905, não voltou a viajar. Sabemos de uma ida a Porto Alegre, onde foi comprar material para fazer a sua tipografia Ibis, com o dinheiro que recebeu da herança da avó materna. Sabemos que por vezes se deslocava ao Estoril, a Cascais, onde a família também tinha uma casa, e para além disso não temos mais sinais de deslocações físicas. Mas temos todo um outro roteiro e toda uma outra cartografia. A Casa Fernando Pessoa é, portanto, uma morada, é o lugar onde Fernando Pessoa viveu no fim da vida, e o trabalho que fazemos diariamente na casa puxa por esse lado também, ou seja, as pessoas que ali se deslocam estão a entrar ou vão encontrar uma experiência de estar num lugar que é um lugar de morada, é um lugar de memória. E o que tentamos também fazer com as pessoas que visitam a casa, ou nos projetos em que nos empenhamos, ou quando trabalhamos com outros parceiros em Lisboa e fora de Lisboa, e também gostava de dizer que para mim é um gosto particular estar aqui fora de Lisboa, ou seja, há muita coisa que acontece nas cidades maiores, portanto, ter um encontro de trabalho noutros circuitos, noutros lugares, vai ao encontro também de outros públicos, e isso é muito significativo. Mas dizia eu que tentamos encontrar formas de relacionar o que a pessoa deixou escrito, a sua relação com o lugar, a sua relação com a literatura, com os efeitos que a leitura produz no escritor, como é pessoa, de uma forma que vá ao encontro de quem está à conversa connosco. Ou seja, acho que, falando nós também da valorização do património literário, há uma ideia de encontro com quem está interessado que é em si muito valiosa. Ou seja, as perguntas que as pessoas trazem por um lado, as experiências que trazem por outro, é esse o material que vai misturar-se com o que também queremos partilhar. Em relação a cartografias não físicas, eu penso que pode ser interessante pensarmos que a pessoa está traduzido para muitíssimas línguas, para mais de 40 línguas, que a tradução também é uma viagem, também é um caminho de um lugar ao outro, e é uma transformação, não é? Uma transformação, uma apropriação, e os legados... Obrigada. E os legados são também para serem apropriados e transformados dessa forma. E temos, por um lado, esse legado de pessoa traduzido para muitos outros lugares, que são esses lugares linguísticos. Penso que pode ser interessante também trazer à conversa de hoje, por onde também já estivemos, a ideia de que uma biblioteca ou de que um conjunto de livros é um conjunto de rotas também, ou é uma cartografia muito particular, não é? Como é a biblioteca privada de cada pessoa, e sendo a biblioteca privada de um escritor, permite-nos fazer a ponte para pessoa-escritor, pessoa-leitor, neste caso, e muitas implicações vêm daí. E pensei que podia ser interessante também pensarmos um pouco sobre isso. O Alberto Manguel já referiu a ideia de quais são os lugares que conhecemos através da literatura. Alguns deles não chegamos a conhecer realmente, não é? A leitura, e hoje de manhã também se falou disso, quando se falava de rota literária. O livro não é apenas, obviamente, o ponto de partida para o passeio, nem é o resultado da vontade de ler que o passeio pode dar. E ambas movimentações são bastante interessantes. O livro é a viagem em si, ou é o caminho em si. E dizia eu que a leitura tem muitíssimas possibilidades de transporte, não é? O ir indo, ou o ir ficando, ou o ir a sítios que não existem sequer num mapa palpável. E isso então abre uma cosmogonia, que é também um dos efeitos mais poderosos da leitura. E nesses lugares há
há outras pessoas, há outros pensamentos, há outras visões do mundo que também podemos encontrar e visitar através da leitura. Eu recuperava aqui um pouco da conversa que já tínhamos tido lá fora sobre a possibilidade de fazer-se ou de pensar-se em rotas do pensamento e da forma como é possível cartografá-lo no intercâmbio que a pessoa faz, por exemplo, por correspondência, e como isto permite ampliar estas rotas para além da geografia de Lisboa e da proximidade. E parece-me interessante pensarmos também na sua correspondência e como elas nos podem potenciar uma série de relações que pode construir afinidades ou distanciamentos de pensamento, e aqui é impossível não referir a correspondência entre Régio e Pessoa e o grupo da presença, e a forma como isto poderia também contribuir aqui para uma questão que depois tentarei articular com outra convidada, a Teresa Albuquerque, que tem estado aqui relegada para o último plano, mas que vamos tentar recuperar rapidamente, que é a questão das geografias e da forma como as grandes cidades podem ou têm uma função, uma obrigação também de conduzir as pessoas para outras geografias que estão tão distantes do centro e das grandes capitais, como é o caso de Lisboa, como é aqui o caso do Porto. Mas gostava deste desafio, gostava de ouvir um pouco falar sobre esta possibilidade de umas rotas do pensamento através da correspondência e afins. Uhum. Bom, eu penso que, em primeiro lugar, a relação entre escritores ou pessoas que se leem e que escrevem em conjunto é interessante como ponte de escrita e como ponte de leitura. Se pensarmos do ponto de vista, enfim, mais prático do trabalho, no caso de quem trabalha em instituições relacionadas com a literatura, claro que depois há uma série de redes de parcerias que podem ser criadas, mas se percebe bem a questão, no caso da correspondência de Pessoa, sendo Pessoa um autor muito lido, muito traduzido, muito publicado, de que maneira é que podia transportar os seus companheiros de escrita para um lugar de maior visibilidade, maior discussão? É essa a ideia? A ideia é de trazer, sobretudo, uma possibilidade de maior compreensão do público para todo o movimento no qual a pessoa está inscrito. É a possibilidade de se criar uma multiplicidade de olhares que não seja um olhar uno e que traga possibilidades de leituras sobre um movimento que a pessoa encabeça, lidera, e muito bem, mas que teve repercussões para além do seu próprio tempo e que continua o legado por um grupo que lhe era próximo, mas que há um segundo momento e que esse momento também tem ecos de aproximação, mas também algum distanciamento. E isso é muito possível, para mim, no meu entendimento, é possível a partir da correspondência e também dos periódicos que foram saindo na época. Sim, sem dúvida. E mesmo saindo da relação das cartas e dos movimentos literários mais organizados, até hoje há muita poesia hoje que ressoa o que a pessoa deixou escrito, não é? Exatamente. Quer dizer, sem dúvida, é um movimento de ecos que não parou ainda, não é? Que não se cristalizou. Mas desde os vários movimentos dos modernismos, se pensarmos no grupo de Orfeu, por exemplo, e quando há uns anos se celebrou o centenário da revista Orfeu, discutiu-se bastante essa questão, que é, por um lado, a força impulsionadora de Pessoa que reúne, congrega, incentiva uma série de outros escritores e, ao mesmo tempo, acaba por os ensombrar com... Sim, quer dizer, no caso de Mário Sá Carneiro é muito engraçado se quisermos pensar nas cartas, porque tinha pensado esta manhã que também é mais uma maneira de criar uma rota, não é? Já que a palavra rota tem sido tão discutida aqui. Que as cartas de Mário de Sá Carneiro são conhecidas, estão publicadas, não é? As cartas de Pessoa, que não chegaram a ser encontradas, foram reencontradas por um poeta contemporâneo, que é professor, que é tradutor, que é Pedro Eiras, que fez um trabalho belíssimo de construção do encontro dessas cartas. Ou seja, mesmo a correspondência pode ser transportada ao longo do tempo e dentro da ficção. Ou seja, há uma série de ecos e de relações intertextuais e entre autores que um poeta
com muita repercussão, vai continuar a fazer propagar. Se essas relações podem ser trabalhadas, com certeza que sim, e tendo um bocadinho esta dupla circunstância de como é que os companheiros de Pessoa puderam ter ficado menos trabalhados justamente por coexistirem no momento em que Pessoa ocupou grande parte do palco, durante muitas décadas, ou, pelo contrário, de uma maneira de colaboração, como eram muitas vezes os movimentos do primeiro modernismo, mas não apenas, o que é que cada um trouxe ao grupo e como é que cada um contribuiu para aquilo que era um Estado partilhado e um Estado coletivo, ainda que num pequeno grupo, que era o grupo, nomeadamente da Orfeu, que era mesmo um grupo muito de nicho em Lisboa naqueles anos. Perdón, ¿puedo intervenir? Por casualidad, conversando con Teresa Albuquerque, me contó otra forma de correspondencia que están creando ellos, no la correspondencia intencional de las cartas, pero una correspondencia por traducción, y me gustaría mucho que Teresa nos contase esa aventura, cómo crear essa constelação através de los tradutores de poesia. Boa tarde, muito obrigada a todos os presentes. Saúdo também os meus companheiros de mesa que tive o enorme gosto de conhecer estes dias e agradeço imenso ao Rui e ao município, à Câmara Municipal de Vila do Conde, este convite. E agradeço também muito a pergunta. A Fundação da Casa Mateus tem uma programação eclética, não tem um autor, nem se dedica exclusivamente à literatura, aliás, está mais associada à música, mas também tem uma atividade na área da literatura, um prémio literário, 2 prémios literários, o Prémio Morgado Mateus e o Prémio Dom Dinis. Por acaso, as edições deste ano e do ano passado vão ser entregues no domingo, já no próximo domingo, em Mateus, aos seus autores, e tem estes seminários de tradução coletiva de poesia que começaram em 1990, no âmbito de uma rede europeia, com o objetivo de traduzir poetas vivos por outros poetas, obviamente vivos também, partindo da constatação que a poesia tem sempre algo de incapturável, quer dizer, nós não podemos traduzir, talvez é muito difícil traduzir um número finito de palavras. Há uma invenção, há pouco falava-se nas palavras inventadas, eu acho que estamos sempre a inventar a linguagem, de um certo modo, não podemos parar de interrogá-la e a poesia faz parte desse exercício, faz parte, do fundo, do exercício do entendimento do mundo, como dizia o Cervantes sobre o seu livro O Quixote. São sistemas de aproximação ao mundo, não é? O poema é um território semântico virtualmente infinito e, e falando também de rotas, uma paisagem também é um poema. Portanto, temos aqui, e no fundo do que é que estamos a falar? Estamos a falar da capacidade de apreensão do mundo, de o compreendermos, de o tornarmos, de lhe darmos sentido para nós. Os seminários de tradução coletiva de poesia, para mim, são uma oportunidade muito bonita de trazer pessoas para fora do seu contexto. É a vantagem de estarmos no que se chama o território, que afinal significa fora dos grandes centros, ou seja, em lugares onde há pouca gente. O território passou a designar simplesmente essa realidade. E as pessoas estão obrigadas a estar dentro de uma espécie de parênteses das suas vidas, não é? Porque até ir ao café não é assim tão óbvio quanto isso. Estão ali dentro daquele espaço, a conviver, a tomar o pequeno almoço, a almoçar, a jantar juntos, e geram-se 2 tipos de intimidade, não só a que confere esse convívio, mas também a partilha de uma obra poética, com a presença do seu autor, que acaba por ter ser um fator muito interessante de legitimação. O autor está ali para legitimar este processo de reinvenção da linguagem de um poema noutro idioma. Mas, de facto, eu penso que, in fine, é sempre disso
que se trata, não é? Nós procuramos relações próximas, eu diria íntimas, e com a linguagem e a poesia é isso que nos traz, e em parte eu penso que também é o trabalho da programação cultural, é trazer, aproximar, religar, ligar às vezes pontas soltas e ajudar-nos a fazer sentido com isso. Eu aproveitava as referências e recuperava a questão dos prémios literários, instituídos logo ali nos inícios da década de 80 e continuados e com breves apresentações já no próximo domingo, com uma programação intensa que também nos poderá falar sobre ela e para promover também a Casa de Mateus. Sim, os prémios literários surgiram no início dos anos 80, pouco depois do início das atividades da Fundação. A Fundação, em 1970, do dezembro de 1970, fez 50 anos em 2020, no ano da pandemia. Não conseguimos celebrá-los condignamente. Espero que, a partir do próximo ano, o possamos fazer. E foram criados por Vasco Graça Moura, naquela altura, foram todos pensados e iniciados por ele com uma grande dinâmica que até hoje perdura. Estes prémios põem-nos em relação com muitos dos escritores contemporâneos, mas no fundo é um evento que é todo contido numa tarde em que o prémio é entregue ao laureado do ano. Neste caso vão ser 2, porque o ano passado foi o ano da pandemia e, portanto, são 2 este ano, Jorge Silva Melo e José Vial Moutinho. Agora, em termos de programação para o público, o prémio, no fundo, dá de facto visibilidade à Fundação e permite também distinguir os autores e permite trazer à Fundação personalidades importantes, e isso faz parte das nossas vidas e é importante. Por outro lado, aquilo que me parece mais interessante também do ponto de vista das rotas é o trabalho com a comunidade, é o trabalho com quem nos visita, e aí há muita coisa para fazer na Casa de Mateus. A Casa de Mateus, para alguns, é definida como uma máquina do tempo, é o resultado da implantação de uma família num lugar mítico, porventura literário, mas não literalizado, desde há uns 400 anos, anterior à construção da casa, e, portanto, há aqui um património simbólico muito forte que tem afinidades com o património literário, que depois pode tecer relações com inúmeras obras, trabalho que neste momento não está feito, mas sim, é um lugar imaginado. Eu volto muitas vezes ao Quixote, porque tive a sorte de fazer durante 3 anos um trabalho de comunidade de leitores no Teatro Municipal de São Luís, em Lisboa, entre 2011 e 2014. Uma coisa que me marcou, ou seja, cada 15 dias encontrávamos-nos para ler 1 ou 2 capítulos do Quixote. E claro, como são muitos capítulos, isto durou 3 anos. E de facto, a sensação que eu tenho é que eu não preciso dos sítios do Quixote. O Quixote invadiu-me. E eu acho que é isto que a literatura faz. E nesse sentido, emancipa-se dos lugares. E os lugares tornam-se imaginários. E aí, bom, é uma história que nunca mais acaba. Quer dizer, esta relação é fascinante porque é completamente abstrata, não é? Eu, por exemplo, o Xio ofereceu-me um livro do pai dele, eu li alguns poemas e eu não tenho a sensação, eu não preciso ir a Corel já está em mim. E isto pode ser muito ingrato para quem organiza rotas literárias. Mas ao mesmo tempo, claro, quando as pessoas vão fisicamente, há outras dimensões da realidade que se acrescentam, e é este cruzamento entre essas dimensões todas, esses fios que nós ligamos, que são fios internos entre a imagem, o som, a imersão num espaço, a imersão sonora, aquilo que se vê, inclusive, é a parte gráfica do poema, que se ouve, que se sente, ou que se diz, ou que significa. Bom, é disto que
é disto que estamos a falar, não é? Mas isto é o mundo, é o nosso mundo. Sí, tens razón, grazas, Teresa. É interesante, vou te repreguntar sobre iso. É verdade o que dices, moitas veces hai que ter cuidado así, se queres así, intentar esa cousa de turismo literario que ao mellor pode ser contraproducente. Hai tamén cousas preciosas, por exemplo, falaba Antón dun grandísimo escritor noso e poeta tamén, que moitas veces era tan grande como escritor, que non o valoramos como poeta, que era Álvaro Cunqueiro, que sempre dicen que foi o pai do realismo máxico, que non foi nos nosos irmãos da América Latina, sino que foi ali en Mondoñedo, que eu non sei se coñecedes, pero tedes que ir ali ao norte de Galicia, Mondoñedo, na provincia de Lugo. O decía moi ben Antón tamén, que se parecía moito esta imaxe que nos convoca aquí, porque Mondoñedo sempre está metido na nebra, é como unha vila fantasmal. Falaba de Álvaro Cunqueiro porque el sí que fixo así como o produto perfecto, como de consultoría de turismo literario, porque el fixo unha novela sobre Bretaña e nunca estivera nela. E iso pasa moitas veces no turismo literario, sobre todo cando, en vez de atraer a xente a un territorio e dotalos dun relato literario ou poético, veñen ao territorio despois de visitar o territorio literario nas páxinas dun libro ou nunha escoita. A nos pásanos moitas veces no Courel que cando estamos, nós somos como Arcadia grega, somos como a selva negra de Heidegger, somos como a Amazonía, a Amazonía galega. Bueno, Amazonía, somos un bosque atlántico. Pero sí que é verdade que moitas veces tamén pode ser contraproducente, porque a Lisboa de Pessoa pode ser moito máis bonita que ir por unha esquina de Pozo dos Negros ou do Chía do Oxe. Xa non vos digo se vos pasa como a nós, que o noso gran poeta Federico García Lorca chegou a Santiago no 36 polo medio do itinerario da barraca. El sentiuse poeta galego, escribiu os 6 poemas galegos. Ao que pasa que agora, se ti visitas os 6 poemas galegos de Federico García Lorca e visitas o Santiago actual, o silencio e a choiva entre os turistas e o cambio climático, entre os 4 millóns de turistas do camiño francés ao cambio climático, o mellor tes que esperar as 2 da mañán na Praza da Quintana para topalo. Contra diso, hai unha cousa que tamén por eso quería preguntarlle a Teresa. Moitas veces daste conta da dificultade de enxentrar estes proxectos de fomento do turismo literario que non son nada máis que de fomento así da viaxe, do gran tour e tamén da leitura ou da escoita, porque moitas veces a literatura tamén se escoita. A literatura popular é todo escoitada, é todo boca a orella. E dase en territorios francos, como eu sei que a súa fundación está en Vila Real, sei que nós estamos a 16 kilómetros dentro da miña ventá, se ve o Bierzo, pero o Bierzo ainda era unha provincia galega, pero nós temos a fronteira, e como sei que ela ten orixes maragatos, que son un pobo fantástico, precioso, que tamén deu a moitos escritores. Quería preguntarlle se coñece, e ademais o de traballo coa comunidade, porque se dices, quizás nós non traballamos con un autor, pero traballamos fomentando a literatura nunha comunidade, e daste conta de que moitos territorios son territorios de marca, territorios francos, territorios de fronteira. Hoxe en día os territorios dese tipo están plenamente dentro do tema que falamos, porque os territorios de fronteira son territorios despoboados e territorios que quedaron parados no tempo. Falaba Antón da súa Ribeira Sacra de Monforte, do gran nudo ferroviario antigo de Galicia. Nos temos pola mañán, se vos dichedes conta, falaban dos escritores do norte, que se vades a casa de Antero de Quentala, aquí arriba, na parte bella, veredes a foto, e veredes ali a Camões, a Castelo Branco, a todos os da súa xeración, e todos estaban por encima, e viñan pola liña do tren. Entonces, eu quería preguntarte, como pensas que se pode fomentar a literatura e o turismo literario, que é literatura andada,
nos territorios de fronteira, cales son as chaves respecto ás grandes capitais, como as declara, a todos estes territorios que nos temos imaginados da Barcelona de Vázquez Montalbán, da Granado de Federico García Lorca, dos dublineses de Joyce, que xa dixo el, do Santiago de Federico García Lorca. Como facemos cos territorios que, ademais de ser rurais, son fronteiros, inda que o gran poeta galego Carlos Oroza decía: dejad que el trigo crezca en las fronteras. Eu acho que nós temos de transformar o nosso território num território fronteiro, porque apesar de estar próximo da fronteira, não temos essa promiscuidade como na raia promíscua, que acho que é exatamente o nome que usam, a raia galega, que é uma fronteira inexistente, que é uma coisa que eu acho absolutamente extraordinário, que é inexistente, mas é o único que tem um rio, ou seja, o único lugar que nos separa de Espanha por um acidente geográfico, que é um rio, é o único onde não há fronteira, porque se nós formos ver o resto, é tudo a continuidade, exceto um pedacinho do Guadiana, nós estamos em continuidade com o território ibérico. O único sítio onde há um rio a separar-nos é onde ele não existe, de facto. Por isso, eu não... Contudo, dito isto, a Vila Real já não se sente um lugar de fronteira. Já não temos esse sentimento em Vila Real de todo. Quer dizer, não há... E talvez, precisamente, o nosso trabalho devia ser torná-lo um território de fronteira. E aí acho que temos aqui um bom tema para trabalhar em conjunto. Há várias instituições na Galiza que podem estabelecer esta relação, mas faltam em Portugal. E nós, se calhar, na Fundação da Casa Mateus, podíamos trabalhar melhor esse aspecto e também, bom, nós temos realmente um caminho quase direto, não é? São 70 km até à fronteira, pode-se fazer de bicicleta, em princípio. Penso que é uma rota que já é mais ou menos em condições, não está ainda muito bem acabada do ponto de vista dos pisos e etc., mas com certeza que é um ponto interessante para trabalhar com autores contemporâneos, com autores históricos que podemos e que tomo isso como um desafio mais do que uma pergunta. Eu, antes de abrir questões ao público e de tornar esta sessão mais democrática e mais inclusa, não resisto a perguntar ao Alberto Manguel, introduzi-lo novamente também na conversa, do livro enquanto um roteiro, mas o livro enquanto objeto, no sentido do cheiro, no sentido do papel, da sua textura, das marcas de quem já o leu anteriormente e de como isso também é uma rota sensorial e como é que ela também pode ser experimentada a partir de uma biblioteca como a sua. Por cierto, todos los aspectos físicos del libro son importantes para los lectores de la página impresa, pero tenemos que recordar que la tecnología de la imprenta no es la única y que seguramente cuando pasamos de las tablillas de arcilla al rollo de papiro, los lectores a quienes se les presentaba el rollo de papiro decían: sí, pero no siento el peso en la mano, no está el olor de la arcilla, no puedo ver la dimensión en la caja de las tablillas. Cada tecnología crea su propia nostalgia y yo supongo que la electrónica pasará y vamos a tener una nueva tecnología en la que vamos a decir: qué pena, ya no tenemos esta relación virtual con la pantalla. Pasa lo mismo con la geografía. Ahora que no podemos viajar, estamos añorando los aeropuertos en los que estamos como rebaños, donde tenemos todos esos controles de seguridad, todas estas demoras, y tenemos nostalgia por ese tiempo porque no lo podemos hacer. Yo creo que tenemos que consolarnos con la idea de que siempre hay un voyage autour de ma chambre y que los libros y las bibliotecas y estos encuentros permiten exactamente eso. E agora sim,
abertas as questões. Alguém quer colocar alguma questão, fazer algum comentário? Bom, assim sendo, eu chamava a doutora Marta Miranda. Acho que há ali uma pergunta. Ai, peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Não me queria... Eu que queria ser democrático e incluso, ia cortar a palavra. A mí me gusta mucho releer los libros, sobre todo de poesía. Y me he dado cuenta, leyendo y releyendo Paul Éluard, que mi visión descubría, de cada vez que leía el libro, descubría partes, versos, que no había descubierto en las otras lecturas. Con el paisaje yo creo que también pasa lo mismo. Cuando vemos un paisaje lo vemos de determinada manera, en la siguiente ves ya es distinto, depende mucho de lo que sentimos interiormente cada vez que leemos y cada vez que miramos. Y eso es infinito, no se puede, no termina nunca, porque el paisaje está allí, pero lo ves distinto, o porque te fijas en un detalle, y en los poemas lo mismo, porque estás más deprimida, porque estás más alegre, porque estás, etc. Y eso es el infinito. Yo no creo que podamos captar jamás una cosa enteramente. Y ahora, para decir un detalle a propósito y porque estamos en Vila do Conde y porque se trata de José Régio, una traducción que hicieron para Brasil, para la lengua brasileña, que es portugués, pero que escribe un poco distinto. Hubo una cosa que a los portugueses le pareció terrible. Régio vivía en Porto Alegre, en la ciudad de Alentejo, y traducieron para brasileño como si fuera Porto Alegre de Brasil. O sea que él había nacido en Porto Alegre de Brasil y no, o trabajado en Porto Alegre de Brasil y no en el Porto Alegre portugués. Fue terrible. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Mais alguma intervenção? Eu vou voltar a questionar, porque há pouco escapou-me a sua. Bom, então chamava a doutora Marta Miranda, chefe de divisão. Rui, se não te importas... Peço desculpa. Não, eu só queria... Não quero tomar mais tempo, já tomei demasiado, dei-me conta disso depois quando me calei, mas havia aqui um excerto do livro do Desassossego, do Bernardo Soares, do Pessoa, que eu tinha pensado, se tivesse a oportunidade de ler, é pequenino, porque pode ser interessante para pensarmos o que temos estado a discutir nos últimos dias sobre a viagem na linguagem, a viagem física, e é um excerto pequenino, que eu gosto particularmente. Se concordarem, eu leio num instantinho. Devaneio entre Cascais e Lisboa. Fui pagar a Cascais uma contribuição do patrão Vasques, de uma casa que tem no Estoril. Gozei antecipadamente o prazer de ir. Uma hora para lá, uma hora para cá, vendo os aspectos sempre vários do grande rio e da sua foz atlântica. Na verdade, ao ir perdi-me em meditações abstratas, vendo sem ver as paisagens aquáticas que me alegrava ir ver. E ao voltar, perdi-me na fixação destas sensações. Não seria capaz de descrever o mais pequeno pormenor da viagem. O mais pequeno trecho de visível. Lucrei estas páginas, por olvido e contradição. Não sei se isso é melhor ou pior do que o contrário, que também não sei o que é. O comboio abranda. É o cais de Sodré. Cheguei a Lisboa, mas não a uma conclusão. Muito obrigado, não só pelo belíssimo texto, pela belíssima forma como disse o texto, e também porque a verdade é que nunca sabemos se chegamos a nenhumas conclusões, nem nestes congressos. E se calhar o bom destes congressos é não se chegar a conclusões. Bom, agora sim chamava ao palco a doutora Marta Miranda, a chefe de divisão de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Vila do Conde.
Boa tarde a todos. Estamos mesmo na rota final deste congresso do projeto Rural-UR. E penso que ao longo destes 2 dias nós percebemos exatamente que este título, este nome, Rural-UR, tem razão de ser, porque todos nós ficamos mais seduzidos, mais atraídos por este mundo rural que tem tanto para oferecer. E que aqui foram, e que permitiu trazer até nós um conjunto de práticas, um conjunto de experiências e que foram realmente de elevado interesse e também altamente inspiradoras. E, portanto, eu agora passaria a palavra ao Rui Maia, no sentido de, brevemente, ele fazer aqui um apanhado, não as conclusões destes 2 dias de trabalho, mas um apanhado das principais temáticas que aqui foram abordadas. Bom, mais uma vez, boa noite. O Congresso, quando começou a ser delineado, tinha por grande objetivo pensar 2 realidades, o contexto rural e a questão do património literário. E, na altura, a solução mais lógica seria trazer atividades, festivais que acontecessem em território e em contexto rural, de âmbito do património literário. Mas a verdade é que pensamos que seria mais desafiante, mais instável e mais causador de reflexões trazer um painel do rural e um painel do património literário, fundamentalmente delineado em contextos urbanos, em contextos de grandes capitais. E foi exatamente isso que nós vos tentamos proporcionar durante estes 2 dias, não conseguindo trazer grandes conclusões, mas também não me parece que este espaço tenha essa intenção, mas parece-me que serve a criação de pensar rotas que nos causem algum desconforto, a nós fundamentalmente que trabalhamos com património, rotas que vão para lá da sua própria materialidade geográfica e que possam trazer rotas do pensamento, rotas que sejam inclusivas de outras realidades e que não nos permitam, que não nos coloquem em lugares de estabilidade, mas sim de instabilidade. Eu, infelizmente, não tenho um texto do Régio para ler, mas tenho uma citação e um conjunto de ideias dele que eu gostava de partilhar connosco e que tem muito a ver com esta viagem, em que ele, num postal, Alberto Serpa, escreve algo muito próximo. Deixa-os dizer que vão a Paris, aqueles que não veem um palmo à frente do nariz. E nós temos o mar. Portanto, eu acho que estas rotas literárias nos servirão, obrigatoriamente, para conseguir ver um palmo à frente do nariz e conseguir olhar para a paisagem, seja ela rural ou urbana, com outro olhar. Penso que esta é a conclusão que eu consigo tirar, assim alinhavada muito rapidamente, mas é esta a conclusão que eu consigo chegar hoje. Muito obrigado. Chegados aqui, é legítimo que façamos os agradecimentos. Antes de mais, ao Rui Maia, porque é ele o coordenador deste projeto Rural-UR, e também a toda a equipa que o acompanha, a Ivone, a Ana Serrão, a Arminda e a todos os que colaboraram com ele neste projeto e que irão colaborar e no qual eu também própria me insiro. Agradecer também a todos aqueles que aceitaram o nosso convite para estar aqui presentes e, com a sua sabedoria, com a sua experiência, com o seu know-how, também criarmos este congresso. À equipa do Teatro Municipal de Vila do Conde, também os nossos agradecimentos no envolvimento deste trabalho ao longo dos 2 dias e também que o antecedeu. E também, obviamente, ao público e também a todos os parceiros do projeto que aqui estiveram. Disse há pouco que ao longo destes 2 dias foram aqui abordadas várias temáticas e relevadas relevadas as identidades territoriais como fatores importantes na atração do visitante turista para uma determinada experiência em que a literatura
e a ligação biográfica dos criadores a uma determinada localidade são hoje procuradas para serem vivenciadas, experienciadas e, por isso, são muito acarinhadas. Vila do Conde possui a esse nível um rico e expressivo património, seja ele material ou imaterial, no qual também a literatura e a criação artística marcam presença. Aqui há anos criei um percurso que amanhã vamos ter a oportunidade de o visitar, que chamei Rotas de Escrita, precisamente um passeio pelos lugares biográficos, pelos lugares afetivos de alguns criadores, fossem escritores ou fossem pintores, que nasceram ou viveram na nossa cidade. E, até em jeito de algum comportamento de bom humor, eu gostava de terminar esta minha intervenção destacando também uma característica climática do nosso território que também tem inspirado e até influenciado a criação literária e até tem os seus reflexos na paisagem cultural de Vila do Conde, que é o vento norte. E nessa visita que fazia, uma vez, alguém da rua de São Bento me falou, a Rua de São Bento está muito ligada ao poeta Rui Belo, e alguém me disse, o Rui Belo costumava hospedar-se naquela casa. E vou-lhes contar uma história sobre o Rui Belo, quando ele cá se hospedava. Isto também faz parte das rotas, também faz parte dos percursos que nós queremos vivenciar nesta nossa experiência quando cruzamos uma rota. O Rui Belo, como sabem, casou com uma vilacondense, Teresa Marques, e, enquanto solteiros, deslocava-se a Vila do Conde, e depois também de casado, e hospedava-se habitualmente numa casa da Rua de São Bento, onde amanhã teremos a oportunidade de ler o poema Portugal Sacro Profano, Vila do Conde. E essa casa alugava quartos. E o Rui Belo tinha o hábito de dormir com a janela aberta. E a senhoria avisava-o, tenha cuidado porque o vento é muito forte e vai partir o vidro. Mas o Rui Belo queria dormir com a janela aberta. E eu pensei, até que ponto isto será verdade? É realmente um fait divers, mas até que ponto ele fala do vento no seu Vila do Conde, no seu poema de Vila do Conde, mas até que ponto isso será verdade? E atrevo-me a dizer que é, porque este poema que vou ler, peço desculpa porque eu não sou dizer, no meu entendimento, poderá realmente corroborar esta história, e que se chama O Valor do Vento. Está hoje um dia de vento e eu gosto do vento. O vento tem entrado nos meus versos de todas as maneiras e só entram nos meus versos as coisas de que eu gosto. O vento das árvores, o vento dos cabelos, o vento do inverno, o vento do verão. O vento é o melhor veículo que conheço. Só ele traz o perfume das flores. Só ele traz a música que jaz à beira-mar em agosto. Mas hoje, só hoje, soube o verdadeiro valor do vento. O vento, atualmente, vale 80 escudos. Partiu-se o vidro grande da janela do meu quarto. Muito obrigada. Sejam bom regresso às vossas casas e esperemos nos ver noutras ocasiões. Obrigada. Boa tarde. Melhor lembrar também há um encontro no Estado de Santa Paula. O Rui está-me a lembrar que eu me esqueci de referir que a visita às rotas de escrita começa amanhã às 3 horas e parte do Mosteiro de Santa Clara. Encontramos-nos lá amanhã. Obrigada.